Olá, pessoal! Eu sou a professora especialista em currículo dos anos iniciais, Roberta Kelly, e enquanto núcleo pedagógico, fizemos esse tutorial com a modelização do plano de ação para a recuperação, voltado para quartos e quintos anos, de língua portuguesa e matemática, com o intuito de subsidiá-los com a organização e registros. Lembrando que trouxemos aqui sugestões para qualificar o plano de recuperação das unidades escolares. Vamos lá? E o nosso objetivo é subsidiar os professores na elaboração de planos de ação para a recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Apesar de alguns já terem visto essa imagem em formações anteriores, vamos retomar aqui esse guarda-chuva, que representa o PRA, Programa de Recuperação e Aprofundamento da SEDUC, que contempla o conjunto de ações articuladas entre si para a melhoria da aprendizagem dos estudantes de todos os anos séries. Nele, percebemos que para fortalecê-lo, os projetos que se encontram dentro do guarda-chuva se complementam, e são eles: o Aprender Juntos, projeto direcionado ao trabalho com agrupamentos e reagrupamentos diferenciados por níveis de aprendizagem semelhantes, voltados para os estudantes dos terceiros aos sextos anos do ensino fundamental, dentro do tempo regular. O PRR, atribuição de aulas a professores adicionais para apoio à recuperação dentro do tempo regular na unidade escolar. Temos também a monitoria de estudos, a ampliação da carga horária, com atividades complementares online e tutoria de professores com pequenos grupos de estudantes. E temos aqui o PRI, que é o Projeto de Recuperação Intensiva, mais uma oportunidade adicional de recuperação durante o período de férias, janeiro e julho, para os estudantes que mais precisam, sendo essas duas últimas ampliação da carga horária. E temos como foco garantir que todos os estudantes desenvolvam as habilidades essenciais. O que precisa ficar claro para todos nós é que o projeto Aprender Juntos precisa acontecer, independentemente de ter o professor de apoio para a recuperação. Lembrando que ele é destinado ao público-alvo dos terceiros aos sextos anos. E pensando nisso, como ele deve ser organizado? Por meio de agrupamentos, a partir dos resultados dos diagnósticos realizados, sejam eles a sondagem, a ADE, a AP, e reagrupamentos, que são temporários conforme os níveis de aprendizagens observados no decorrer do processo de recuperação. Não esquecendo que este trabalho deve ser pautado em habilidades. Essa estratégia didática já é bem conhecida nos anos iniciais. E na falta desse profissional, os docentes, juntamente com os coordenadores, podem organizar um cronograma que seja possível prever esses dias do aprender juntos na unidade escolar, contando com a colaboração dos docentes que lecionam nos dias estabelecidos e de acordo com a sua realidade. Isso quer dizer que todos os estudantes precisam ter atividades diversificadas, personalizadas nesse dia diferente, estabelecido pela escola, com muita clareza das ações realizadas e intencionalidade pedagógica, com foco em recuperar as habilidades que foram priorizadas pela equipe escolar. Outro ponto importante que cabe destacar sobre o processo de recuperação é que as atividades planejadas pelos professores para esses dias devem atender essas necessidades. Para tentar elucidar como podemos trabalhar no Aprender Juntos, vamos para a modelização de língua portuguesa? Bom, o primeiro passo é analisarmos os dados da sala através das avaliações externas, como a avaliação de aprendizagem em processo, AAP, e as avaliações internas, como o mapa de sondagem, por exemplo, para assim definir a habilidade essencial com o componente de língua portuguesa, para encontrarmos a habilidade meta.
mas vamos aproveitar este momento para entender esta análise de habilidades e o foco do aprender juntos. Esse levantamento de dados é da Diretoria de Ensino e foram retirados da plataforma CAED. Aqui temos as médias percentuais das unidades escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Mauá. Nesse slide, trouxemos a seleção de duas habilidades da AP de quinto ano. Uma habilidade articuladora, que é do primeiro ao quinto, com 67% de acertos. E a outra de suporte, do terceiro ano, com um percentual de acerto em 60%. Diante delas, perguntamos: qual devemos priorizar para o trabalho em sala de aula? Como podemos perceber, a H1 é uma habilidade articuladora que se inicia no primeiro ano e vai até o quinto. Se observarmos no currículo paulista, a habilidade articuladora antecede a de suporte. Por isso, devemos priorizá-la. Se nos atentarmos ao verbo dessa habilidade, podemos perceber que dentro do processo cognitivo, o estudante precisa, primeiramente, aprender a localizar, para depois ler e compreender. Haja vista que aqui a habilidade de suporte esteja com 60%, ou seja, até menor que H1. Nós não podemos focar nela devido ao percentual de acertos, porque precisamos compreender, enquanto professores, a progressão das habilidades, partindo do nível mais simples para o nível mais complexo, ou seja, localizar informações para posteriormente ler e compreender. Diante dessa análise, podemos perceber que, apesar de apresentar 67% de acertos, ainda temos um número expressivo de estudantes que ainda não consolidaram essa habilidade. Por isso é importante focar na recuperação do trabalho com ela, por exemplo. Para compreendermos melhor, nomeamos da seguinte forma: H1, articuladora, por ser do primeiro ao quinto ano, como habilidade causa, e H2, suporte do terceiro ano, como habilidade meta, sintoma. Desejamos atingir essa meta, sanar essa dificuldade, todos os estudantes lendo e compreendendo, mas para isso preciso resolver primeiramente as causas, e uma delas ainda está na localização de informações explícitas. Então vejamos aqui que o nosso currículo está em espiral. Nós começamos das habilidades mais simples para as mais complexas. E para direcionar o nosso olhar e as ações a serem realizadas no processo de recuperação, principalmente nos anos iniciais, temos que analisar os dados da unidade escolar, dados da sondagem e avaliações, para verificar de fato quais são os maiores problemas, lembrando de alguns passos. Primeiro, resolver as questões de aquisição do sistema alfabético de escrita. Nesse processo, trabalharemos atividades de leitura e de escrita de forma balanceada e com foco na reflexão. Segundo passo, quando observamos no mapa de sondagem que a maioria dos estudantes se encontram alfabéticos, precisamos trabalhar com produção textual, lançando mão dos procedimentos e operações necessárias para apoiar os estudantes nessa questão de produção, como coerência, coesão, ortografia. Após as tratativas anteriores estarem consolidadas, focaremos as questões de leitura fluente. E aí, vocês podem nos questionar: mas a leitura não é o carro-chefe do aprender juntos? Isso mesmo! A leitura precisa estar presente em todas as salas e ser trabalhada com todos os níveis de conhecimentos. Para isso, exigirá práticas organizadas a partir de contextos significativos. Por exemplo, aqui irei usar os termos pedagógicos, porém lembre-se que na escola devemos utilizar de nomes e imagens para representar os níveis de proficiência conforme a organização da unidade escolar. Sugerimos que utilizem esses símbolos de acordo com as idades e interesse dos estudantes, como super-heróis, filmes, personagens e etc. Nos anos iniciais, a leitura pelo professor é uma atividade permanente.
além de estar presente todos os dias, deve ser realizada na sala de aula, mesmo nos dias estabelecidos para a realização do projeto Aprender Juntos, de preferência que aconteça na primeira aula, mas nada impede de ser realizada em outro momento do dia. O importante é que ela ocorra. Mesmo nos sextos anos, o professor de qualquer área também pode realizar, pois neste momento o professor é um leitor mais experiente de textos literários mais extensos, e os nossos estudantes estarão observando o procedimento de leitura e o comportamento leitor deste adulto. Leitura de texto de memória, leitura de ajustes, onde o estudante lê apontando o dedo e vai realizando o ajuste entre o falado e o escrito. Posteriormente, a professora dita palavras para que localize. Temos também a leitura por ordenação de partes do texto, que pode ser por frases ou por palavras, depende da hipótese que os estudantes se encontram. Para os estudantes em nível básico, podemos trabalhar a leitura em voz alta, de preferência em situações que façam sentido para ele, trazendo função social, como em uma apresentação, a leitura compartilhada de textos de diferentes gêneros, a gravação da leitura, pois o estudante vai conseguir se escutar e avaliar o seu próprio desempenho, e, por fim, adequado e avançados, que podemos trabalhar também a leitura em voz alta, leitura compartilhada e até leitura com textos dramáticos, dependendo do nível em que se encontra. Para que tenhamos leitores fluentes, é necessário que o trabalho de leitura se inicie desde o início do processo de aquisição do sistema de escrita. Com essa explanação sucinta, esperamos que tenha ampliado o olhar de vocês. Agora que já realizamos esse estudo, podemos iniciar o preenchimento do plano. Sugerimos que o documento tenha o timbre da escola. Destacamos aqui para colocarem o bimestre, o ano e preencherem sobre qual modalidade de recuperação será realizada. Ela será contínua ou aprender juntos, como nesse caso para quartos e quintos anos. Esse plano também poderá ser utilizado para a monitoria de estudos e a recuperação intensiva, que acontecerá em julho. Classificar o segmento, no nosso caso, anos iniciais, e esse plano está voltado para quartos e quintos anos e a turma. O plano pode ser por turma individual, porém, se estiverem utilizando das oficinas, no Aprender Juntos, deverá ser preenchido um único plano. Como é um documento oficial, deve constar o nome completo do professor e o componente curricular. No nosso caso aqui, será de língua portuguesa. Colocamos como objetivo recuperar as habilidades que não foram assimiladas pelos estudantes de anos séries durante seu percurso escolar. Justificativa: garantir a superação da dificuldade dos estudantes durante seu percurso escolar, adaptando as estratégias de ensino às necessidades de cada estudante. E indicadores: recuperar as habilidades essenciais abaixo relacionadas da AP do primeiro bimestre, que apresentam níveis de proficiência com baixo grau de domínio. Nós colocamos esta meta de 90%, porém, claro, vai depender de cada realidade e de cada professor, com relação às suas oficinas ou até mesmo da dificuldade e nível da sua sala de aula. O cronograma, ele pode ser semanal, mensal ou bimestral, que também vai depender do planejamento e intencionalidade pedagógica. Como já realizamos a análise e escolhemos as habilidades para trabalhar com os estudantes com a proficiência abaixo do básico, habilidades voltadas para a prática de linguagem, análise linguística, semiótica, alfabetização, com os níveis básico, adequado e avançado, com escrita compartilhada e autônoma. Objetos de conhecimento elencados foram construção do sistema alfabético, segmentação de palavras e produção escrita, e a habilidade meta que foi nosso sintoma encontrado na primeira P no CAET. Precisamos ir além da análise dos dados e resultados. Se faz necessário ter como fonte o currículo paulista, lembrando também que precisamos nos apropriar dele. Com as mudanças, trabalhávamos com conteúdo e sabíamos todos. Agora o trabalho é com habilidades, dentro dos objetos de conhecimento.
Dessa forma, não dá para colocarmos somente o código. É necessário escrever qual é essa habilidade, pois assim também estaremos nos apropriando do currículo paulista. E não podemos esquecer que ele está em conformidade com a BNCC. Depois de elencarmos a habilidade meta, ou seja, os sintomas, de acordo com os resultados da AP e que precisam ser atingidas, precisamos elencar as habilidades causas, habilidades que antecedem a habilidade meta e que precisam ser consolidadas para que os estudantes tenham condições de chegar onde desejamos. E aqui no plano, conforme tabela, podemos organizá-las de acordo com os níveis de proficiência dos estudantes. Claro que entre nós educadores, profissionais da educação, podemos utilizar os termos abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Porém, lembre-se que é fundamental mostrar dentro do projeto que a recuperação é para todos e não estigmatizar os estudantes. Além das habilidades cognitivas, temos também o trabalho com as habilidades socioemocionais. Por isso, sugerimos que coloquem os nomes para as turmas ou para os agrupamentos, conforme personagens, super-heróis e até mesmo filmes, como por exemplo, Divertidamente, Os Incríveis e Encanto. Dessa forma, estaremos também incentivando a participação desses estudantes nos agrupamentos realizados pelas escolas, propiciando engajamento, bem como realizando atividades diversificadas um dia diferente. Cabe ressaltar que já temos na diretoria algumas unidades escolares com essa prática. Nessa tela, estamos exemplificando como ficaria essa divisão. Na sala de aula Divertidamente, agrupamos os estudantes que estão no nível abaixo do básico, após nossos estudos dessas habilidades. Na sala de aula Os Incríveis, agrupamos os estudantes no nível básico. Na sala de aula do Encanto, estão agrupados os estudantes do nível adequado e avançado, e iremos trabalhar com essas respectivas habilidades. Após analisar as habilidades, o próximo passo é pensar na metodologia que será utilizada para orientar o aprendizado dos estudantes. Vamos relembrar o que é metodologia? Metodologia de ensino significa o modo pelo qual se dá o processo de ensino e aprendizagem. Sugere-se que sejam desenvolvidas ações pedagógicas, preferencialmente com metodologias ativas, que têm a proposta de colocar o estudante no centro do processo da aprendizagem. Se baseiam na ideia de que, para aprender de fato, é preciso bem mais do que assistir às aulas expositivas e reproduzir exercícios. Antes de falar a nossa sugestão apresentada nesse slide, gostaríamos de ressaltar que para todos os níveis de proficiência que explicaremos a seguir, foi a metodologia baseada em projetos. Dessa forma, vocês vão perceber que estamos utilizando os livros da nossa rede e que são disponibilizados pela SEDUC. Esclarecendo isso, vamos falar do nível abaixo do básico, na sala Divertidamente. Trouxemos aqui uma sugestão para trabalhar com um projeto didático. Essa será a nossa metodologia, e claro, sempre a partir de agrupamentos produtivos. No caso de alunos que apresentam muita defasagem, selecionamos o projeto da Mata Atlântica, que está no livro do Ler e Escrever RI, Recuperação Intensiva. Caso vocês queiram se apropriar das atividades previstas nesse livro, no modelo que será disponibilizado para vocês, tivemos o cuidado em colocar um link com o material do professor e do estudante. Para modelizar, colocamos aqui alguns tópicos que serão abordados nesse projeto. Sempre partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes, temos a roda de conversa, momentos de leitura compartilhada sobre os animais, produção de texto com base nos gêneros desenvolvidos, listas, você sabia, fichas técnicas, escrita de legendas. Importante destacar que a sequência de atividades propostas tem uma intencionalidade. Por isso, é fundamental, professor, não pular as etapas e nem as atividades previstas nas sequências. A expectativa com esse projeto é que os estudantes tenham situações de leitura e escrita, e isso será garantido no processo, e culminará em um produto final, que é um mural sobre a Mata Atlântica. Mas para isso, os estudantes vão passar por todas essas situações.
repertoriados e com as intervenções pontuais do professor, no decorrer, será fundamental para os estudantes avançarem em suas aprendizagens. E percebam, aqui trouxemos o material já utilizado na nossa rede em anos anteriores, sem ter a necessidade de organizar uma nova sequência, elaborar e buscar atividades de outros materiais. A ideia foi justamente mostrarmos que podemos otimizar, utilizar e abusar desses recursos ricos que a Seduc nos oferece. E para quem está se perguntando, qual livro é esse? Onde está? Trouxemos aqui a imagem dele. Sabemos que algumas unidades escolares ainda têm esse material no acervo, mas independentemente disso, estamos disponibilizando a versão em PDF para que vocês tenham acesso, ok? Para o nível básico, na sala de aula Os Incríveis, também seguimos a mesma lógica. Lançamos mão do projeto didático Confabulando com Fábulas, do livro Currículo em Ação, do 4º ano, sempre partindo de agrupamentos produtivos, pois sabemos e pesquisas demonstram que é por meio da interação que se dá a aprendizagem. E isso é notável até mesmo conosco, adultos, não é mesmo? Para modelizar, colocamos alguns tópicos que serão abordados nesse projeto, sempre partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes, como roda de conversa, conhecendo as fábulas, leitura compartilhada, análise e produção de fábula, comparação de diversas versões de uma mesma fábula, reescrita e revisão, gravação da leitura, até chegar na preparação do livro de fábulas. Vejam quantas atividades, situações e procedimentos serão utilizados no decorrer e desenvolvimento desse projeto. Lembrando que a sequência apresentada no material segue um propósito, daí a importância de não pularmos as etapas e atividades. Enquanto docentes, precisamos ter essa clareza e compreender onde queremos chegar, quais habilidades serão desenvolvidas até chegarmos na habilidade meta estabelecida. E mais uma vez, reforçando a ideia de utilizarmos os materiais da Seduc. E por que não aqui no projeto Aprender Juntos? Ao otimizarmos o material Currículo em Ação ou o próprio livro do PNLD, estaremos desenvolvendo atividades em consonância com o currículo paulista e atreladas com as habilidades. Pois não dá mais para trabalharmos com folhinhas de internet, pois são descontextualizadas, fora da nossa concepção de ensino e da BNCC. E se a unidade escolar não tiver muitos exemplares, juntamente com os docentes, podem trabalhar com o livro para duplas, ou se puderem disponibilizar cópias das atividades desse projeto para a turma aqui em questão. E já para os níveis adequado e avançado da sala de aula Encanto, utilizamos o projeto didático Contos de Assombração, do livro Currículo em Ação do 5º ano, sempre partindo de agrupamentos produtivos. Sabendo que esse grupo já está um pouco além dos outros, trouxemos essa proposta para lembrarmos que o processo de recuperação também precisa ser pensado e contemplar ações com foco no aprofundamento desses estudantes. E para modelizar, colocamos aqui alguns tópicos que serão abordados nesse projeto, sempre partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes, a partir de roda de conversa, conhecendo o projeto, planejamento, leitura compartilhada, explorando vários contos de assombração com o intuito de repertoriá-los, análise de aspectos linguísticos e descritivos, produzir, revisar contos de assombração. Assim como já foi dito nos níveis anteriores, quando trabalhamos com projetos, principalmente esses que selecionamos os materiais, estamos propiciando atividades com foco no desenvolvimento da leitura e da escrita, oferecendo condições para que os estudantes se apropriem desses conhecimentos, por meio do trabalho com gêneros que estão de acordo com a sua faixa etária, resgatando aspectos fundamentais para que eles prossigam para o ciclo seguinte, os anos finais.
Só para finalizar esse item da metodologia, mais uma vez lembramos que a sequência apresentada no projeto do material tem uma intencionalidade, por isso é importante não pularmos as etapas e atividades. Enquanto docentes, precisamos ter essa clareza e compreender onde queremos chegar, quais habilidades serão desenvolvidas até chegarmos na habilidade meta estabelecida. E detalhe, nós temos o manual do professor com todos os encaminhamentos e orientações para poder ajudar e apoiar nesse trabalho com o projeto. Nessa tela, apresentamos a imagem do livro que utilizamos para preencher o plano que estamos modelizando para esse nível. Colocamos em vermelho a observação que, na falta desse material para trabalhar com os estudantes, sugerimos que os docentes trabalhem com livros em duplas e trios, dos quartos e quintos anos. Pode ter alguma escola que faça a opção de agrupar estudantes desses anos, por exemplo. E nessa tela, temos algumas sugestões de materiais que estão em consonância com o currículo paulista e com a BNCC. No item avaliação, colocamos a importância do docente observar o desempenho dos estudantes no decorrer do processo e não apenas ao final dele. No item final, temos a avaliação. Quando pensamos em avaliação, precisamos pensar em uma avaliação mediadora, que a autora Jussara Hoffmann traz as seguintes características: respeito às diferenças e mediar essas situações. Acompanhamento individual, pois na mesma sala temos saberes diferentes. Para isso, temos que trabalhar, seja no ensino híbrido ou no remoto, com a observação diária, pois é ela que nos auxiliará a compreender o que o estudante sabe ou que ainda precisa aprender. Temos uma escuta sensível, pois nesse momento temos crianças que perderam seus familiares, pais que perderam seus empregos e precisamos entender o contexto em que ela se encontra. Somente assim teremos uma interpretação da aprendizagem no momento que o estudante se encontra e conseguiremos retomar e avançar, conseguindo inclusive realizar adaptações no momento que a aprendizagem ocorre. Isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Retomar para avançar. E como já falamos, esta avaliação pode estar atrelada a um produto final, dependendo da metodologia utilizada. Sondagem, produção textual, vídeo, apresentação oral da solução de um problema, podcast, mural virtual. No final do modelo desse plano, vocês encontrarão essa tabela para preencherem com os nomes completos dos estudantes, ano, série, de acordo com os agrupamentos e níveis de proficiência aqui colocados. E, finalmente, temos o campo para a assinatura do professor ou professores, caso optem por oficinas, e a validação do coordenador de gestão pedagógica. Agora, vamos abordar o componente de matemática. Precisamos ter clareza sobre o nosso foco no projeto Aprender Juntos. Assim como em língua portuguesa, o primeiro passo é recuperar a habilidade de marco desenvolvimento e suporte dentro da unidade temática Números. Aproveitamos esse momento do tutorial para compartilhar com vocês o que estamos percebendo no Padlet de algumas unidades escolares. Aparecem algumas publicações de práticas voltadas e focadas às outras unidades temáticas. Porém, precisamos ter clareza que quando falamos de letramento matemático, o essencial é que os estudantes precisam aprender, consolidar o sistema de numeração decimal e saber resolver problemas envolvendo os campos conceituais, tanto aditivo como multiplicativo. Haja vista que os resultados da plataforma CAED, bem como da sondagem de escrita numérica, apontam a necessidade de retomarmos essa unidade. Assim, solicitamos que, se seu plano do Aprender Juntos está focado em outra unidade temática, é necessário rever. O foco só será com outra unidade temática quando esses problemas já estiverem sido resolvidos. Esse levantamento de dados é da Diretoria de Ensino e retiramos da plataforma CAED, com as médias percentuais das unidades escolares.
da Diretoria de Ensino de Mauá. Nesse slide, trouxemos a seleção de 2 habilidades de suporte, que foi avaliada na P do 5º ano. Uma habilidade do 3º ano, com 68% de acertos, e a outra do 4º ano, com percentual de acerto em 39%. Diante delas, perguntamos: qual devemos priorizar no trabalho em sala de aula? Como podemos perceber, a habilidade do 3º ano, que foi aferida nessa avaliação, nos sinaliza que ainda não foi consolidada por muitos estudantes. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração. E para que eles apresentem dificuldade na habilidade do 4º ano, que também se refere a resolver e elaborar problemas, porém aqui, em situações que envolvam compra e venda e forma de pagamento, podemos analisar e chegar à seguinte conclusão, que nessa leitura de dados fica claro por que os estudantes apresentaram dificuldades com 39%, pois se alguns ainda não compreenderam problemas com a ideia de juntar, acrescentar, separar, retirar, como vão conseguir resolver situações de compra e venda utilizando termos como troco e desconto? E diante dessa análise, mais uma vez enfatizamos que, enquanto docentes, precisamos compreender a progressão das habilidades, partindo do nível cognitivo mais simples para o mais complexo, assim como mostra nosso currículo em espiral. E para entendermos melhor essa questão do currículo em espiral, vamos analisar a unidade temática números e o sistema de numeração decimal, para assim observarmos o percurso das habilidades. As habilidades do currículo se relacionam ao longo dos anos e das séries das etapas do ensino fundamental e médio. Ao longo da educação básica, as habilidades passam por mudanças que possibilitam gradação e aprofundamento das aprendizagens, de acordo com a faixa etária do estudante, permitindo que ele alcance as competências gerais e específicas esperadas. Essas mudanças nas habilidades podem ser nos verbos, que explicitam o processo cognitivo realizado, como também nos complementos dos verbos, que explicitam o objeto de conhecimento mobilizado na habilidade. Nos modificadores dos verbos, que explicitam o contexto e/ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Assim, constatamos a progressão das habilidades. Dando continuidade a essa análise, aqui temos exemplo de percurso de habilidade da unidade temática números, envolvendo situações-problemas. Vejam, no 1º ano, EF01-MA08, nós temos resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 2 algarismos, com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. No 2º ano, EF02-MA06, nós temos também a questão de resolver e elaborar problemas da adição e subtração, porém aqui envolve números de até 3 ordens, além das estratégias pessoais ou convencionais. No 3º ano, EF03-MA06, resolver e elaborar problemas da adição e subtração, e temos aqui o acréscimo do cálculo exato, aproximado e o mental. No 4º ano, EF04-MA03, nós também temos aqui o acréscimo da questão da estimativa do resultado. E no 5º ano, nós temos aqui no EF05-MA07 o envolvimento dos números racionais. E no 6º, não é somente resolver e elaborar problemas, mas já envolve a questão de solucionar e propor problemas. Observamos que o currículo espiral está sendo desenvolvido. Para tanto, se faz necessário ter clareza, pois sem consolidar as habilidades de anos anteriores, não é possível o estudante avançar em seus conhecimentos. Agora vamos ao plano. Começaremos pela unidade temática
pois os itens anteriores vocês podem preencher da mesma forma como apresentamos em língua portuguesa, ok? Então, feito essa análise dos dados e visualizado a habilidade causa e a habilidade meta, que é o nosso sintoma, percebemos que o foco aqui está na unidade temática números. Dessa forma, como objeto de conhecimento, teremos leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até 3 ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, ou seja, o valor posicional e o papel do zero. Composição e decomposição de números naturais até 1000. Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. A ideia de juntar, acrescentar, separar, retirar. E relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. Para modelizar, colocamos aqui algumas habilidades causas, ou seja, habilidades de anos anteriores, por isso de percurso, pois não foram consolidadas pelos estudantes e que serão a base para atingirmos a habilidade meta, os nossos sintomas, onde nós queremos chegar, e que foi identificado na AP. Como vocês puderam perceber na tela anterior, utilizamos as imagens dos filmes que nós mencionamos em língua portuguesa. Para cada nível de proficiência, um filme diferente. Então, vamos para a matemática. No nível abaixo do básico, na sala Divertidamente, trouxemos como modelização o trabalho com os agrupamentos produtivos e, claro, aqui é somente uma ideia sobre o desenvolvimento de atividades de recuperação, que podem constar no plano de vocês, a depender da real necessidade. Nesse caso, colocamos fichas sobrepostas para os estudantes que ainda apresentam dificuldades com o sistema de numeração decimal, muito voltado para a questão do valor posicional dos algarismos. Por exemplo, jogos com as fichas sobrepostas também é uma estratégia bem assertiva para desenvolver com eles no projeto Aprender Juntos. Já que estamos nos referindo ao dia diferente e pontuamos algumas questões que precisam acontecer, como o trabalho com a linguagem matemática, repertoriar os estudantes com os termos que aparecem na matemática, situações problemas do campo aditivo e a abordagem das diversas ideias que envolvem a adição e a subtração, conforme os estudos dos campos conceituais, segundo Vernon. E claro, não podemos esquecer da socialização de estratégias, conforme Célia Carolino, que ajuda muito a criança a perceber as diferentes formas de encontrar a solução de uma situação-problema e permite que elas mesmas façam as escolhas dos procedimentos mais práticos e econômicos, possibilitando o avanço em seus conhecimentos. E por fim, disponibilizamos alguns links com aulas de 15 minutos do CMSP e jogos virtuais para utilizar em sala de aula. Sugerimos também, caso a escola tenha, livros de anos anteriores, disponibilizem para que possam utilizar em sala de aula, garantindo assim a otimização dos materiais oficiais, evitando a impressão de atividades descontextualizadas, que não estão em consonância com a BNCC e nem com o nosso currículo. Para o nível básico, a sala de aula dos incríveis, além dos agrupamentos produtivos e atividades similares previstas para o grupo do abaixo do básico, acrescentamos a rotação por estações. Elencamos alguns jogos que foram vivenciados pelos coordenadores na orientação técnica sobre a recuperação. Entre eles, o jogo do stop das operações, 4 em fila, pois por se tratar de um dia diferente, é importante trazer para a sala de aula atividades lúdicas, jogos com intencionalidade pedagógica e que se relacionem com as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Disponibilizamos o link com os jogos mencionados. E sugerimos também, caso a unidade possua, que resgatem materiais do EMAI ou Aprender Sempre de anos anteriores, para utilizar no processo de recuperação. Já com o nível adequado e avançado, a sala de aula do Encanto, seguimos com a mesma lógica, agrupamentos produtivos e rotação por estações. Acrescentamos aqui
além do que já foi dito nos níveis anteriores, o jogo da corrida de dados, sempre aumentando o grau de complexidade de acordo com o grupo que estamos trabalhando, para que haja desafios e aumente a curiosidade e atraia a participação dos estudantes. Aqui também sugerimos a rotação por estações pelo menos uma vez por mês. E o material que indicamos também focado nos materiais oficiais disponibilizados pela SEDUC, sejam eles o Aprender Sempre, o Currículo em Ação ou o PNLD. Para os itens recursos, avaliação, agrupamentos e assinaturas serão iguais aos de língua portuguesa. Um ponto que cabe destacar nesse slide é sobre a avaliação, pois para termos condições de realizar o acompanhamento do progresso dos estudantes, precisamos recorrer e aplicar a sondagem de escrita numérica em situações problemas, já que nosso foco aqui é matemática. Tudo bem? Nessa tela, seguem as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Enfim, chegamos ao final do nosso tutorial. Esperamos que ele tenha contribuído para ampliar seu olhar, professor, para a análise das habilidades, a escolha das atividades que podem estar ligadas a projetos e sequências, sempre dentro dos materiais oficiais do currículo, ou atividades lúdicas com intencionalidade pedagógica. Dessa forma, e a partir desse modelo de plano de ação, conseguiremos dar maior visibilidade às ações que estão sendo realizadas na unidade escolar com mais clareza, auxiliando a equipe na organização do processo de recuperação, bem como nos respectivos registros, favorecendo também o acompanhamento, tanto no âmbito da unidade escolar, quanto no âmbito da diretoria de ensino. Agradecemos, Núcleo Pedagógico, equipe dos anos iniciais, Diretoria de Ensino da região de Mauá.